Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de apresentação do Portal de Serviços do IPQ. O Instituto Português da Qualidade implementou uma nova plataforma colaborativa designada por Imporqual, Portal da Qualidade, projeto este que tem como principal objetivo a transformação digital e a reengenharia dos processos para se atingir uma total desmaterialização e automatização dos mesmos. Com este objetivo, pretendemos efetivamente incrementar a cultura de proximidade entre o IPQ e os nossos stakeholders, a sinergia esta que é exigida para a prestação de um serviço cada vez melhor. Pretendemos efetivamente que a integração seja essencialmente digital, com a utilização intensiva das tecnologias de informação e de comunicação e que incentive fortemente parceiros, clientes, entidades qualificadas, entidades fiscalizadoras, bem como outras partes interessadas da informação e da documentação que é produzida e disponibilizada pelo IPQ a recorrer primordialmente a esta via digital. Atendendo efetivamente às competências do IPQ, identificámos como áreas core a desenvolver no âmbito da nossa plataforma o licenciamento, a normalização e a metrologia nas suas vertentes aplicada e legal. Acreditamos que estamos agora capacitados para disponibilizar um serviço público de forma integrada, com suporte em novos modelos de atendimento e também renovar a imagem do Instituto, de modo que o nosso ADN de modernidade e de compromisso com a nossa missão, os cidadãos e o tecido económico, fiquem inequivocamente identificados. Este foi efetivamente o pensamento que presidiu ao desenho e ao desenvolvimento do novo site do Instituto Português da Qualidade. O desafio subjacente a esta plataforma foi elevado, mas é com sentido de dever cumprido que partilhamos o novo serviço e o portal do IPQ, o Imporqual, pensando no desenvolvimento e prosseguindo efetivamente a matriz de melhoria contínua. Estando hoje no âmbito do webinar, que pretende apresentar em específico a área da metrologia legal, temos, portanto, durante esta sessão o chat aberto para todas as questões que nos queiram colocar e apresentar no âmbito da metrologia legal. Temos também depois no final uma sessão de perguntas e respostas e temos todo o gosto em partilhar esta abordagem de proximidade. Desejo efetivamente que esta seja uma sessão esclarecedora e passo a palavra ao meu colega Luís Ribeiro, que fará então uma apresentação do módulo do Portal da Qualidade na área da metrologia legal. Desejo a todos uma ótima sessão. Boa tarde a todos. Vou tirar o som. Boa tarde a todos mais uma vez. O meu nome é Luís Ribeiro. Cabe-me a mim fazer esta apresentação neste webinar. Este webinar, na sequência de um que já foi produzido nesta manhã, está mais dedicado para a demonstração das funcionalidades do portal às entidades qualificadas para o exercício legado do controle metrológico legal. E vai-se desenvolver desta forma. Uma ligeira apresentação, tenho aqui 3 ou 4 slides. Enfim, para as pessoas que estiveram amanhã, serão estes 3 ou 4 slides, vai ser uma repetição. Tenho depois uma demonstração das funcionalidades já especificamente para estas entidades qualificadas e depois temos uma sessão de perguntas e respostas. Quero também avisar que esta sessão está a ser gravada, enfim, para posterior disponibilização. A minha colega a doutora Isabel já referiu que está aberta a funcionalidade de chat e também está funcionando no final, na sessão de perguntas e respostas, vai ficar aberta e vai ser utilizada a funcionalidade do levantar a mão e depois nós disponibilizamos o microfone. Enfim, para qualquer esclarecimento que seja entendam necessário, tem sempre o nosso canal do e-mail metrologia@ipq.pt.
Ora bem, no âmbito da metrologia, o portal que foi desenvolvido é de facto abrangente para todas as atividades do departamento, desde pedidos de calibração nos vários domínios de intervenção do Laboratório Nacional de Metrologia, aos pedidos de verificações e também verificações de instrumentos de medição da verificação exclusiva de IPQ, também verificações extraordinárias, comparações nacionais, enfim, entidades que queiram, laboratórios que queiram participar. Outra funcionalidade disponível é a certificação ou pedidos de determinação de características de materiais de referência, bem como a aquisição, aprovações de modelo, pedidos de aprovação de modelo e aquele que nos traz aqui este webinar, o reporte da atividade enquanto atividade qualificada. Digamos, a maior parte, ou seja, a maior parte destas entidades, se calhar, não têm solicitações no âmbito do laboratório, mas a funcionalidade do reporte é transversal a todas estas entidades que se inscreveram neste webinar. Foi então desenvolvida uma nova plataforma, o IPQ, que inclui a página, portanto é uma nova presença na internet, com vamos chamar uma cara lavada, com informação disponibilizada pelos setores de atividade do IPQ, e em especial da metrologia. O endereço www.ipq.pt já está aberto e também a partir dele quem utilizando a funcionalidade de iniciar sessão vai aceder, portanto, ao portal.ipq.pt, também pode ser acedido diretamente por este link, no qual, por questões de confidencialidade e de autenticidade, está prevista a utilização das funcionalidades associadas à autenticação.gov para a entrada no portal. Foi selecionada esta modalidade, justamente, como eu já referi, devido às questões de confidencialidade, autenticidade, que queremos garantir na prestação da informação, não só no âmbito da metrologia, mas nos outros âmbitos transversais do próprio IPQ. Portanto, qualquer acesso ao portal de serviços tem que ser sempre garantida pela utilização da chave móvel digital de qualquer uma das pessoas. Esta utilização do cartão de cidadão está inicialmente condicionada pela existência no nosso sistema das organizações a que as pessoas se vão associar, ou as pessoas são associadas para as funcionalidades de submissão de pedidos, verificações e reporte de atividade. Esta autenticidade é garantida pelo sistema de certificação de atributos profissionais, que está associado ao cartão de cidadão e que é normalmente atribuída a administradores, gerentes, procuradores das entidades e que têm que fazer essa associação ao seu cartão de cidadão para o primeiro registro no portal. Portanto, o primeiro registro no portal vai ter que ser garantido por alguém responsável pela sociedade comercial ou pela entidade ou pelo organismo que está a entrar. A partir daí vai ser possível fazer a utilização do sistema a partir simplesmente de um cartão de cidadão de qualquer um dos seus funcionários. Eu tento resumir neste slide aquilo que está, digamos, acabei de referir, portanto, do lado da AMA, da Agência para a Administração Administrativa, está a funcionalidade prevista de solicitação de autenticação relativamente, através do sistema de certificação de atributos profissionais para administradores, dirigentes, diretores ou mesmo procuradores, e também outros atributos, já existem também atributos para ser utilizados por alguns organismos que ultrapassam as atividades comerciais, mesmo alguns organismos públicos já o podem fazer. E, portanto, esta autenticação deve ser realizada junto da AMA, através, nomeadamente, do site da autenticação.gov. Depois do SCAP, depois desta funcionalidade estar no seu cartão cidadão, a primeira pessoa a entrar no portal do IPQ vai ser considerada administrador da área cliente no portal, e a partir deste momento o administrador vai poder criar de imediato um ou mais gestores da sua entidade, ou vai de imediato também poder criar utilizadores que vão utilizar o portal. E estes utilizadores vai ser possível
dar, quer pelo gestor de entidade, quer pelo administrador, vai ser possível dar acesso às funcionalidades previstas, portanto, submeter pedidos, gerir os instrumentos que estejam já na base de dados, fazer download, ou abrir ou visualizar certificados, orçamentos que sejam elaborados, enfim, todas as funcionalidades previstas no âmbito da metrologia. Portanto, resumindo, um primeiro passo que é executado uma vez, o adicionar dos atributos profissionais no cartão de cidadão de um responsável pela sociedade comercial em causa, quando se entrar, vai assumir essa posição perante a sociedade comercial ou a organização que está referida no cartão cidadão, é considerado como administrador no âmbito do portal, da área de cliente do portal do IPQ, e aí pode definir, portanto, uma única vez é suficiente, definir os gestores de entidade, e dentro dos gestores de entidade, ou ele próprio, também pode definir, portanto, logo os utilizadores. Tenho aqui um exemplo que talvez esclareça esta situação. Vamos pensar, de facto, num registro de uma organização e agora já associada a entidades qualificadas. Portanto, as qualificações ainda estão a ser migradas para o sistema, mas as organizações são criadas com uma sede e, no caso das qualificações, são criadas unidades locais por cada qualificação que cada uma dessas organizações possui, enfim, por despacho, que já foi certamente publicado. Mas mesmo assim, e nós chamamos isso de uma unidade local, mas mesmo assim também podem criar outras unidades locais associadas, enfim, à sua atividade. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, uma entidade que lhe dei um nome MetLab, com um determinado número de contribuinte, um IPC, e foi criada uma sede, e agora esta entidade, para além da sede, tem também um laboratório, tem um setor de produção, tem um setor de manutenção e eventualmente até um setor de vendas. Bem, vamos esperar que certamente o setor de manutenção, produção, até mesmo manutenção, possa ter necessidade de solicitar calibrações ou pedidos materiais de referência, por exemplo, ao Departamento de Metrologia. Então será, de facto, interessante que o gestor de entidade crie, para além das entidades associadas a cada qualificação, pode também criar outras unidades relativas à sua organização e definir os gestores de cada uma dessas entidades, ou o mesmo gestor, e definir utilizadores com os diferentes acessos e permissões, cá está, para ter acesso a certificados, ter acesso aos instrumentos, à gestão dos instrumentos, ter acesso, enfim, às diversas funcionalidades previstas no portal. Após qualquer acesso, portanto, o acesso que eu me referi há bocado por qualquer utilizador que esteja associado às entidades é feita a partir da chave móvel digital, como qualquer acesso ao portal da atividade tributária, ou qualquer acesso a outro portal que esteja já, tenha este meio de autenticação, já são muitos, felizmente, vai entrar e encontrará esta página de boas-vindas, esta página, essa homepage do portal, onde se vê de facto cá em cima o menu que pode utilizar para os diferentes pedidos. Enfim, estão listados os diferentes serviços que estão disponíveis, mas neste caso em particular estão aqui assinalados, digamos que, a forma de reportar a atividade enquanto entidade qualificada. Vou depois simular cada uma destas situações em modo real, ver se isto tenho aqui problemas desta resolução, ver se corre. Ora bem, registrar operações meteorológicas pode ser realizado a partir do momento em que tenha acesso ao portal e que eu escolha a unidade local onde vou reportar. Por exemplo, eu posso escolher, peço desculpa, mas estou aqui a utilizar uma conta de um dos nossos parceiros, posso escolher a conta através do menu cruzamento para escolher a entidade em que eu vou trabalhar, que eu pertenço e que vou trabalhar, eu até posso pertencer a mais do que uma entidade, e posso escolher, de facto, também a unidade local com que eu quero fazer o reporte. Depois disso, posso registrar as operações, posso fazer o reporte da atividade de duas formas.
ou registar de uma forma isolada uma operação meteorológica que eu realizei, uma verificação periódica que esteja dentro do meu âmbito de qualificação, posso realizar posso preencher um formulário que também está online. Certamente não será a forma mais adequada de fazer o reporte, porque, dada o número significativo, certamente, de verificações ou de atos de operações meteorológicas que são feitas, a vossa utilização será através de um upload de um ficheiro de Excel com os registros das várias operações, que nós chamamos de operações em grupo. No final, o processo por cada ficheiro ou por cada operação vai, obviamente, gerar uma fatura automática, e este é agora a novidade deste portal. Portanto, numa primeira fase, escolher a organização a que eu pertenço e que eu estou a reportar a atividade. Numa segunda fase, escolher o modo da operação, ou o preenchimento de um formulário online para um registro de uma operação, de uma verificação, por exemplo. Provavelmente serão raros os casos em que isso possa acontecer. Acreditamos que a atividade vai ser reportada através do upload de um ficheiro, que penso que até, entretanto, já tenha sido distribuído uma primeira versão para que as pessoas vão habituando a esta nova funcionalidade. Eu ia agora passar a um exercício mesmo real, ou vou tentar demonstrar como é que é possível fazer esta aproximação. Peço desculpa, eu vou ter que parar a apresentação de momento. Vou ter que fazer agora uma partilha do meu monitor em vez da aplicação. E agora sim, posso tentar ver. Bem, vamos supor que eu estou então no portal, já me registrei, já entrei, tenho aqui os menus iniciais que eu posso utilizar, e eu, por exemplo, vou ver em que organismo eu estou a pertencer, ou que eu estou logado neste momento. Olha, aconteceu mesmo que o tempo que eu estive aqui nesta apresentação, perdi a sessão. Portanto, eu vou ter que me autenticar novamente. Portanto, até calha bem, as pessoas podem ver este processo. Portanto, entre novamente a autenticação. Portanto, o time-out da sessão acabou. Portanto, eu vou escolher também a chave móvel digital. Um primeiro passo, portanto, isto é AMA. O primeiro passo está-me a dar aquilo que pretendem. Vou pôr aqui o meu número de telefone. E o meu código de chave móvel digital. O que é que vai acontecer? Vai-me ser enviado por SMS o acesso ao sistema. Eu já perdi o acesso. Confirmar. Pronto, estou a entrar e vou ter novamente, vou confirmar os dados e tenho de novo acesso ao portal do IPQ. Cá estou eu de novo, agora sim, agora já posso trabalhar. Eu estava a tentar escolher a organização, portanto eu posso escolher a organização e posso escolher a unidade local em que eu estou a trabalhar e que posso eventualmente reportar. Pronto, esta era, digamos que, o acesso, a forma de aceder ao portal. Obviamente que isto só vai acontecer depois de todos os utilizadores estarem registados em cada uma da organização, algo que é feito através do primeiro acesso com os atributos profissionais do cartão cidadão do responsável pela entidade. Poderíamos, por exemplo, vou agora demonstrar, e eu agora peço desculpa, vou entrar noutra sessão, porque naquela sessão já é uma situação real, eu não quero introduzir dados errados. Vou, por exemplo, registar uma operação meteorológica. Mais uma vez, perdi a ligação. Peço desculpa, cá estou eu.
Ora bem, para eu registrar uma única operação meteorológica, como eu digo, acredito que não seja situação normal, venho de facto ao menu operações meteorológicas, registar, e então eu tenho aqui um formulário para fazer um registro. Eu não vou perder muito tempo com isto é autoexplicativo. Tenho agora que meter uma senha simulada, teria que informar qual era o técnico que está a fazer o trabalho e a listagem já dará, obviamente, os técnicos que estão qualificados e que estão designados pelo IPQ enquanto certificados dentro da minha entidade. Enfim, aqui vem a informação de quem é o referente desta operação, depois informação da própria operação, a data, o método, se é isolado, se é para amostragem, a etiqueta anterior, enfim, mais tarde vamos ver em pormenor cada um destes campos. Também, se eu tiver isto preenchido, vai-me pedir o instrumento e também o proprietário do instrumento, e depois é só fazer a submissão numa página seguinte, onde vai pedir algumas características, se for caso disso, se não, basta depois no fim registar a resultado da operação, se foi, está aprovado ou se está rejeitado. Portanto, esta seria a abordagem para o registro de uma operação meteorológica. O caso mais comum certamente vai ser o registro de operações em grupo. Aqui, então, o que é feito é justamente através do upload do ficheiro. Portanto, dentro da minha, eu chamo sempre a atenção disto, que é importante eu estar, portanto, o utilizador estar registado, estar, peço desculpa o inglesismo, estar logado na unidade local com a qualificação em curso, digamos, a qualificação que eu quero responder, e então eu não tenho do que registar uma operação em grupo. O registro da operação em grupo é feito pela submissão de um ficheiro. Eu vou pôr aqui o nome ao ficheiro, vamos pôr, por exemplo, reporte 20, é apenas um exemplo, cada um poderá eventualmente definir este nome conforme, enfim, for o seu hábito dentro da sua instituição, e dizer que há um registro de operações meteorológicas, passo para o menu seguinte, aqui então ele vai-me pedir o ficheiro que eu quero fazer o upload. Já vamos falar no ficheiro, já vamos explicar o que é que o ficheiro tem, qual é a particularidade. Posso adicionar aqui mais do que um ficheiro, mais de uma folha Excel, e é um processo normal de escolher o ficheiro. Enfim, vou buscar, por exemplo, vou buscar um exemplo e fazer o upload. Eu vou cancelar, porque já tenho aqui um exercício já feito. Portanto, a seguir a isto, a única coisa que vai me dar é, de facto, as operações que eu já criei, e posso dar sequência à operação. Por cada conjunto de operação, o sistema dá-me, de facto, toda a informação que foi verificada, por cada linha de registro naquele ficheiro Excel, e o ficheiro Excel vai ficar à espera de que o sistema valide ou não valide. Se não se importa, não vou voltar atrás. Cá está. Por exemplo, eu ainda há pouco acabei de reportar uma situação e o ficheiro deu um erro. Bom, houve qualquer coisa que eu fiz mal. Se de facto não ocorreu nenhum erro, o estado de preenchimento será concluído com sucesso e a faturação é imediatamente produzida. Se não, há aqui uma fase em que as entidades têm que corrigir os erros que esse reporte possa conter. Este exemplo que eu tive aqui, tem alguns exemplos típicos de erros e cá está o log dos erros, o log que foi encontrado naquele ficheiro reportado. Dá-me, de facto, o nome que foi atribuído àquela
porque é o primeiro nome que eu introduzi, o nome do fecheiro, a data, etc., que ocorreu um erro, quantas linhas foram reportadas, e depois, na linha que eu identifiquei, eu vou identificar o nome da linha que eu quero, por exemplo, diz-me aqui que a etiqueta ainda não foi registada pelo IPQ, portanto, ainda vai ficar a aguardar o registro. Numa segunda coluna, a entidade não tem qualificação para este domínio, para esta operação, ou que, enfim, estão a ver? Portanto, há aqui uma série de erros que eu devo ir ao fecheiro, devo corrigir e devo fazer de novo o upload da informação. Portanto, só vai estar pronto ou só vai passar quando não houver qualquer erro. E, basicamente, é esta a metodologia. Submeter o fecheiro, avaliar se tem erros ou não e esperar pela fatura. Normalmente chama a atenção que no campo de notificações vai de facto aparecer notificações do que é que está a acontecer. Vejam, por exemplo, houve uma notificação que há uma importação de dados que é uma chamada de atenção, portanto a entidade recebe uma notificação que qualquer coisa aconteceu com esta importação, eu posso abrir o detalhe da notificação e terei lá a resposta o que é que aconteceu. Portanto, o processamento dos dados atingiu um estado de notificação, ocorreu um erro, portanto a pessoa sabe que tem que ir verificar o que é que aconteceu. Portanto, chama a atenção de facto que o campo de notificações é importante, é evidente que as notificações chegam, mas também são avisados por e-mail, as entidades através do e-mail que definirem para o e-mail institucional da organização. Finalmente, em termos de gestão financeira e agora da regularização deste reporte, posso ir à gestão financeira e posso ver se tenho alguma fatura, certamente vou ser avisado da existência dessa fatura, se houver aqui alguma fatura que aguarde pagamento, cá está, cá tenho aqui uma fatura que aguarde pagamento, não sei a que é que reporta, basicamente, um teste com certeza, há aqui um detalhe, posso abrir e vejo o detalhe da fatura e mais, posso fazer o download da fatura em PDF, um documento formal, para fazer o pagamento. Enfim, talvez eu consiga abrir aqui só para chamar a atenção de que esta fatura vai ter depois a indicação, eventualmente multibanco, para fazer o pagamento. Eu se calhar dava aqui uma pequena chega, ou seja, vamos... Sim, mas há muitos colegas meus, Vamos como é o meu efetivamente caso... mostrar o fecheiro Excel de reporte e a informação que é solicitada. Portanto, aquilo que se pretende é efetivamente que esse reporte seja efetuado na plataforma, de acordo com a periodicidade que acharem mais conveniente, como o meu colega dizia há pouco, efetivamente, se as linhas de reporte forem muitas, será desejável que o reporte seja fragmentado, ou seja, que o possam fazer semanalmente, 2 em 2 semanas, ou de acordo com a atividade que cada entidade tem. Isto para que, de uma forma inicial, e tendo em conta que possivelmente irão ocorrer alguns erros numa primeira vez, portanto, para que esses erros facilmente sejam encontrados, corrigidos, e para que o upload dessa informação se possa fazer depois sem qualquer erro. O que é que eu iria sugerir? Iria solicitar ao meu colega Luís Ribeiro que, por favor, fizesse aqui uma pequena apresentação daquela informação que está incluída no reporte, informação essa que solicitamos que seja preenchida. Portanto, esse preenchimento, de acordo com aquilo que a intervenção ocorrida há pouco referia, esse preenchimento efetivamente vai ter que ser feito no fecheiro de reporte. Portanto, não há necessidade de reportar após cada operação, obviamente, portanto, esse reporte é coligido e é efetuado semanalmente, de 15 em 15 dias, ou sempre que, de acordo com a atividade de cada uma das entidades, que seja considerado que é a forma mais fácil de efetuarem, sendo certo que, tal e qual como acontecia até à data, portanto, todo o reporte da atividade de controle meteorológico legal é para ser efetuada até ao dia 10 do mês seguinte. Portanto, quanto mais depressa e quanto mais
célere for feito esse reporte, sem erros numa fase inicial, mais fácil se tornará toda esta interação. Nós temos aqui algumas mãos levantadas, eu não sei se querem colocar a questão, se eventualmente, portanto, vamos aguardar que esta apresentação do fecheiro de reporte seja efetuada e depois então iremos colocar todas as questões para que eventualmente possamos responder de uma forma mais conscienciosa. Ribeiro, por favor. Ok, obrigado. Obrigado. Então, eu vou de novo partilhar aqui o meu ecrã e o que foi distribuído pelas entidades publicadas foi um fecheiro Excel que tem duas folhas, uma folha com propriamente dito espaço para fazer o reporte da atividade com o preenchimento da informação que é aqui explicitada e uma segunda folha explicativa e com as validações que são feitas por cada fecheiro. Posso começar por referir que cada fecheiro, o sistema vai verificar por cada fecheiro se de facto a qualificação que está a ser reportada existe, se há alguma, se as datas estão válidas, se o âmbito está certo, vai avaliar se de facto a taxa do ano está registada no sistema, enfim, são aquelas parametrizações iniciais que qualquer algoritmo de avaliação se propõe fazer e deve fazer. Depois disso, então, vamos passar aqui ao conteúdo do fecheiro. Portanto, tenho aqui um pequeno exemplo. A primeira linha normalmente está protegida, de facto não vai ser possível alterar e o sistema está à espera exatamente destas colunas, nestas posições, com estes nomes e, portanto, normalmente o fecheiro que foi distribuído tem esta proteção desta linha, mas então eu vou passar rapidamente uma pequena explicação nos campos para melhor entendimento. Portanto, uma coluna A será uma identificação de uma linha, eu posso pôr aqui o texto que eu quiser, e este, como viram, é o texto que me vai informar se existe ou não existe algum erro, portanto eu posso pôr aqui, por exemplo, manhã do dia 1, a primeira ação do dia 1, também dia 2 ou a segunda ação do dia 2, enfim, eu posso identificar a linha como achar importante, ou, por exemplo, linha 1, linha 2, linha 3, e eu rapidamente, depois do sistema da erro, sei em que linha que esse erro existe. Portanto, a data da realização, o cartão cidadão do técnico que efetuou a operação, penso que esta informação foi solicitada recentemente e está a ser atualizada também na nossa base de dados. Depois, um conjunto de informação relativa ao proprietário do instrumento que eu estou a verificar, enfim, que as entidades estão a verificar. Depois, a informação relativa ao requerente. O requerente aqui é o explorador do instrumento, portanto, é quem tem a responsabilidade da exploração do instrumento. Portanto, há aqui duas situações, a propriedade do instrumento e quem tem a responsabilidade sobre o instrumento, digamos, quem tem a exploração. O nome de uma instalação, vamos supor que é uma bomba de gasolina ou que é um supermercado, posso pôr aqui o nome do supermercado para mais fácil depois eu quiser saber quantas balanças tem aquele supermercado, basta-me pesquisar aqui pelo nome de uma determinada instalação. Portanto, para cada reporte eu posso identificar aqui a instalação e rapidamente, em termos de, enfim, avaliação estatística, para nós isso é importante. Cá está o restante da informação dessa instalação, onde está de facto a ser efetuado a operação. Por exemplo, para o caso dos taxímetros e tacógrafos, obviamente não vai haver uma instalação, mas há aqui a necessidade de colocar a matrícula do veículo. E eu agora chamo aqui a atenção que este fecheiro está harmonizado, foi aqui um esforço significativo para harmonizarmos de vez os reportes para todas as categorias de instrumento, todas as qualificações, para não estarmos aqui, para cada situação, criar um fecheiro Excel. Portanto, o reporte é o mesmo para todos, portanto, obviamente que no caso de taxímetros, depois preencherão a matrícula e não vão preencher o local da instalação, obviamente. Portanto, percebam que isto é de facto a tentativa de harmonizar
melhor possível. Passa-se então agora à identificação do instrumento, desde a sua categoria IM, perfeitamente definida, a aprovação, o despacho de aprovação, aqui, por exemplo, temos aqui um despacho de um 245, isto é um manómetro de pressão, não é? É o exemplo de manómetro de pressão, a marca, modelo, número de série, o ano de fabrico, algumas particularidades, mas para aqui não é, portanto, a SMDC já identificámos como é que isto foi feito, mas ninguém está a fazer, pois não, pronto. Portanto, marca, modelo e número de série, ano de fabrico. Agora aqui é importante, para o cálculo das taxas, em alguma tipologia de instrumento, é necessário identificar o cálculo de taxa, por exemplo, uma massa, qual é que é o valor nominal de forma, e se tem diferenciação de taxas, o sistema tem que identificar perfeitamente qual é que é o valor da taxa, a unidade tem que ser, presumo eu, que é o quilograma, que é o que está definido no despacho das taxas, o método utilizado, se é isolado ou por amostragem, penso que a maior parte das vezes é método isolado, o método de amostragem é apenas para contadores, etc. Se houve urgência, foi a aplicação da taxa de urgência ou não, se foi ou não feita nas instalações do OBM. Eu espero não estar a ser muito fastidioso, mas era só para deixar esta identificação. Agora, se foi verificado em série ou não, também tem a ver com contadores. E agora sim, algo que é muito importante, que tem a ver com a taxa, o cálculo da taxa de deslocação. Por cada reporte, se eu disser que sim, é porque existem mais instrumentos numa determinada deslocação. Estão a ver? Portanto, eu neste caso, por exemplo, isto foi uma deslocação que eu chamei de deslocação 1, e portanto todos estes instrumentos serão debitados, ou serão para todos estes instrumentos vai ser debitada uma taxa de deslocação. Se, por exemplo, existe aqui uma terceira, uma outra deslocação, uma outra entidade, onde eu fui, onde foi fazer também sim, tem uma taxa de deslocação e, portanto, para o cálculo de uma taxa de deslocação eu dou sim, há um conjunto de operações que estão associadas a uma determinada deslocação. Se eu disser, por exemplo, que não, que foi uma verificação que eu fiz isoladamente num determinado local, pronto, até nem preciso de pôr aqui qualquer informação relativa à deslocação, desde que eu diga que não, a taxa de deslocação vai ser calculada unicamente para esta operação. Pronto, o tipo de operação, verificação periódica ou primeira verificação, são estas as duas operações que é possível identificar. Se foi aprovado ou rejeitado, por exemplo, temos aqui um rejeitado. A identificação da etiqueta que foi usada, a etiqueta de Imprensa Nacional Casa da Moeda que foi usada para a realização desta operação e que ficou adstrita a esta operação. Devo colocar a informação da operação anterior sobre o mesmo instrumento, o valor cobrado, o valor faturado à entidade. Ora bem, depois houve aqui algumas questões, enfim, que já nos surgiram e que nós demos resposta, foi que se eu, para uma taxa de deslocação, se calhar eu vou só fazer uma fatura, tenho que estar a calcular os valores diferenciados. Não, nós vamos aceitar que seja colocado para uma única taxa, para um conjunto de operações realizadas no mesmo local, o valor faturado. E por fim o número de fatura e o número de certificado que foi emitido. Basicamente é esta informação que vamos tentar toda respeita e que seja abrangente para toda a tipologia de instrumentos. Como eu disse na segunda folha, tem de facto todas as colunas, toda a identificação das colunas com uma ligeira explicação do que é exigível e até tem a validação da obrigatoriedade de preenchimento sim ou não, e até tem aqui alguns erros que dão, o erro que dá, que normalmente nós vemos naquele reporte, como eu há bocado mostrei, quando o fecheiro tinha erros, é este o erro que é demonstrado. E basicamente é este o processo. Basicamente é este o processo e pronto, como é que estamos neste momento? Estamos em fase de finalizar as migrações, a migração de todas as qualificações em todos os âmbitos, quer âmbitos de instrumentos, de operações, zonas estão migradas, estamos também ainda a atualizar a lista de técnicos certificados, enfim, foi solicitada a todos
esta lista, esta atualização. E quando estiver pronto, será de facto emitida uma circular com a descrição da nova metodologia e indicação da data de início da utilização do sistema. Iríamos agora abrir aqui a sessão para uma série de perguntas e respostas. Chamo a atenção que vamos estar atentos ao levantar da mão e vamos abrir o microfone às pessoas que forem colocando questões. Estamos à vossa disposição. Ora bem, eu tenho aqui então o senhor José Costa, a quem eu vou permitir o microfone. Se faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Não estamos a ouvir. Boa tarde. Sim, faz favor. Eu coloco a questão do seguinte. Eu sou o responsável técnico dos serviços meteorológicos de Valença e de outros serviços, dos serviços meteorológicos de Paredes de Coura. Tenho que ter vamos dizer, duas plataformas. Ou só uma? Digamos que quer ambos os municípios, não é? Ambos os municípios têm que estar registados e têm que ser abertos, digamos assim, pelos responsáveis dos municípios, não é? Portanto, pela pessoa que tem competência para, digamos, ficar responsável pela submissão de pedidos, pela atividade. Portanto, ambos têm que ter esse registro e ambos podem designá-lo então como gestor dessas entidades. Portanto, e o reporte é feito em cada uma dessas entidades. Portanto, se quiser fazer registro da atividade relativa à qualificação de Paredes de Coura, entra de facto na entidade Paredes de Coura, que tem a sua qualificação. Quando quiser fazer o reporte da atividade pelo outro município, peço desculpa que não... Valença. Então terá de facto já certamente alguém responsável pelo município de Valença, terá de dar essa autorização e designação enquanto gestor da entidade, e é por aí que vai fazer esse reporte. Pronto, portanto, e isso será feito no fim do mês por causa da faturação. Exatamente, o que parece que está definido é que o reporte da atividade é feito sempre até ao dia 10 do mês seguinte ao da própria atividade. Portanto, até ao dia 10 pode fazer, enfim, agora deixamos a sugestão, se quiser, se de facto é muita atividade, se calhar incluir toda essa atividade num único fecheiro, se for muita, poderá ser complicado, se calhar pode ir repartindo por 2 ou 3 fecheiros ao longo do mês, ou se for pouca atividade, pode reportá-lo numa única vez, até ao dia 10 do mês seguinte. Portanto, isto agora vai depender de facto da atividade de cada um, da dimensão de cada qualificação, da dimensão da atividade, que pode, enfim, sabemos que até ao dia 10 esse reporte tem que ser feito, agora pode fazer ao longo do período, em 2, 3 fecheiros, ou num único total. Eu diria, o meu conselho é que numa primeira fase, se calhar, vamos de facto interagir com o sistema, vai haver aqui alguns erros, eu chamo de dores de crescimento, enfim, se calhar o reporte num único fecheiro de 500 operações, se calhar é capaz de ser muito, não é? Mas, enfim, se formos dividir isto até semanas ou por quinzenas, talvez seja a melhor abordagem, não é? Tá, obrigado pela explicação. Obrigado. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Não sei se mais alguém tem alguma questão, estamos abertos, estejam à vontade, por favor. Estou a ver aqui o senhor Gomes, presumo eu, vou permitir o microfone, se faz favor. Não estamos a ouvir. Não sei se não terá o seu próprio som desligado. Sim, eu permito e... Agora penso que sim. Agora já se ouve. Agora já se ouve. Nós permitimos e depois os próprios têm que ativar o seu microfone. Ok.
no caso de municípios que têm, em que a área geográfica abrange mais do que um município, portanto, tenho que me deslocar aos outros municípios para me darem permissão? Não, eu penso que a sua qualificação refere quase os municípios para o qual está permitido exercer a atividade, não é? Sim, A a minha sua qualificação própria abrange 3 qualificação. municípios. Mas a sua qualificação abrange já os 3 municípios, não é? Sim. Portanto, é só uma qualificação. Aqui não precisa pedir autorização de mais ninguém. Portanto, vai alguém que tenha a competência exata enfim, do seu trabalho para criar no sistema, e aí pode reportar depois a atividade para o qual a qualificação define. Pronto, não preciso de enviar tantos ficheiros quantos municípios abrange a minha qualificação. Não, porque a qualificação é uma, e isto é por uma, qualificação. exato. Isto é por qualificação, não é? Prontos, mas aqueles dados que naquele ficheiro que já nos foi enviado, aqueles dados que nos pedem, no fundo obriga-nos, não vejo outra forma, a termos um programa informático, porque os dados são tantos que escrevê-los à mão não dá. Quem tiver só o programa informático é que consegue criar um ficheiro e enviar, porque de outra forma não é possível. Eu vou dar a resposta aqui ao meu colega Jorge Antunes, que vai certamente poder conseguir responder a essa questão. Boa tarde. Boa tarde. Não deixa de interagir manualmente, tem que ser através de um ficheiro e tem que carregar esse ficheiro. E não há já reportes manuais, como era feito até agora. Pois, ok. A Isso questão obriga era os essa? municípios. Sim, porque no fundo obriga os municípios a adquirirem um programa informático, é isso? Espera. Estou? Desculpe, Sim. eu não ouvi. Pode repetir? No fundo, aqueles municípios que não tenham um programa informático não conseguem fazer o envio dessa informação toda. Sim, mas vai ter que se munir de um PC para poder interagir com este sistema. Pois é, exatamente. Portanto, temos que ir para a rua sempre com um PC e Não de outra tem que ir forma para não a é rua. possível. Não tem que ir para a rua. Semanalmente, ou mensalmente, ou de 15 em 15 dias, é que fará este reporte. Só nessa altura é que precisa ter um PC para interagir com o sistema. Não tem que ir para a rua com um PC. Sim, mas a informação que nos pede, como a referência geográfica do estabelecimento, entre outros dados, se não tivermos meios informáticos, não conseguimos. A referência geográfica, através de um telemóvel, tiro as coordenadas se for preciso. A morada também preenche no seu posto de trabalho. Depois é só reportar o ficheiro. Pois, ok, já percebi. Isso, quem não tiver um programa informático tem o trabalho 2 vezes, no fundo. Não, é um Excel, é uma folha de Excel. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. A senhora Paula Machado, certo? Vou tentar permitir microfone. Faz favor. Eu necessitava de colocar aqui uma questão. Nós teremos que fazer, nós município, teremos que fazer o registro, para ver se eu percebi bem, teremos que fazer o registro no portal do IPQ para enviarmos o reporte? Ou só enviarmos o reporte por e-mail normal? Não. Todo o reporte agora é feito como eu demonstrei. Portanto, para se fazer o reporte, entra-se no portal, iniciar sessão, se o utilizador já deve estar registado pelo seu responsável, com certeza, e é só pôr a chave móvel digital. E ele entra logo no sistema.
como para entrarem na autoridade tributária ou como para entrarem na segurança social. Agora a chave móvel digital está de facto em utilização e é tão simples quanto isso. Número de telefone, código pessoal de cada um, recebe-se o SMS e entra-se. E esse reporte é para começar a enviar quando? A partir de quando? Ora bem, eu há pouco disse que estamos a finalizar todas estas migrações e todas as parametrizações e vai ser emitido um ofício com estas, com uma ligeira explicação, com uma ligeira explicação, também com instruções e a forma como, a data a partir da qual é necessário reportar desta forma, obrigatoriamente. Muito obrigada. Não sei se respondi à questão. Sim. Tenho o Sr. Manuel António. Vou permitir microfone. Faz favor. Olá, boa tarde. Vão-me ouvir? Sim. Manuel Semedo, da Câmara Municipal do Porto. Boa tarde, Serviço Nacional de Oncologia. Tenho umas questões, ou seja, nós temos o serviço de faturação do município, não é? Próprio do município relacionado com as verificações que fazemos. Como é que eles depois são registados, essas faturas, o registro no site do IPQ? Como é que é feito? Ou seja, o número de fatura é a nossa fatura, porque eu vi que depois o site do IPQ pode emitir uma fatura própria, não é? Portanto, são duas coisas. O primeiro registro da fatura que eu mostrei no fecheiro Excel é a fatura que o município apresenta quando faz a operação, quando faz a verificação. A fatura que eu me estava a referir é a fatura relacionada com o reporte da atividade do município para o IPQ. São duas coisas diferenciadas. Não sei se está a par, não é? Sim. Pronto, são duas coisas diferentes. Portanto, no processo normal de uma verificação, reporta a atividade, reporta a operação, o conjunto de operações para uma determinada deslocação e vai certamente emitir uma fatura para o operador económico que foi agora, cujos instrumentos foram agora verificados. E emite uma fatura. Portanto, é essa identificação dessa fatura que é necessário reportar juntamente com a operação. A outra fatura que eu estava a dizer é, no fim do reporte, se tudo correr bem sem erros, o IPQ gera uma fatura sobre a consignação que o município é, por despacho, obrigado a devolver ao IPQ. São coisas diferentes, está bem? Sim. E ainda, ou seja, seguindo a pergunta de um colega há pouco, ou seja, isto vai envolver, na verdade, nós temos 3.000 instrumentos de edição, 3.000 documentos, não é? Nós vamos ter que fazer o nosso registro e depois duplicar, nós fazemos o nosso registro nas nossas bases de dados, como até agora, e vamos ter depois reportar tudo para esse mesmo fecheiro, não é? Eu penso que aqui, não sei se o IPQ sabe de alguma forma de agilizar esta parte informática de registar nos nossos registros, para fazer a nossa faturação, para fazer o nosso controle. Depois vai ser outra vez feito para subir tudo ao IPQ, segundo o mapa que nos mandaram. Pronto. Posso já responder. Houve, de facto, nesta fase inicial de implementação do sistema, a tentativa de encontrar uma forma harmonizada que todos pudessem reportar utilizando meios informáticos, mas a heterogeneidade dos sistemas que nós vimos e dos contactos que tivemos com os nossos parceiros era de tal ordem que foi difícil encontrar uma solução. Portanto, nesta fase, aquilo que nós propunhamos era que houvesse uma exportação, enfim, dentro dos vossos sistemas, uma exportação já naquele formato Excel, é um formato perfeitamente legível para o Excel, enfim, em termos técnicos, um formato CSV em modo texto é perfeitamente fazível e fácil para os nossos informáticos retirarem informação de cada um dos sistemas, incluir e exportarem para um fecheiro Excel. Portanto, pareceu-nos a nós para já ser a forma mais fácil. A outra forma, que era pôr os nossos sistemas todos a conversar uns com os outros, com web services ou com reporting XML, enfim, estudámos várias soluções, mas isso iria implicar despesas para cada um das entidades. Não quer dizer que possa ou venha a ser posto de lado de imediato,
que no futuro médio não se consiga implementar, mas nesta fase foi a solução mais económica, mais eficaz e mais fácil de implementar. Enfim, há algum trabalho, de facto, da parte, se calhar, de cada um, de cada entidade, de cada organismo, enfim, com maior dimensão, de tentar fazer aí uma ligeira adaptação, fazer uma exportação, e não, sinceramente, não são coisas que sejam muito complicadas. Portanto, escolher os campos que são exigidos naquele fecheiro e fazer a exportação de cada base de dados e importar diretamente para o fecheiro, num formato simples, um formato perfeitamente utilizável, que é o CSV normal. Não sei se respondi à questão, enfim, se calhar não respondi de forma mais agradável, mas neste momento é o que temos para dizer, não é? Não, é porque nós temos vários sistemas, não é? Temos registro. Claro. E para exportar diferentes sistemas para um mesmo fecheiro, tem eventualmente algumas dificuldades, mas pronto, isto também é algo que vou ver agora, tendo em conta esta necessidade. Muito bem, se tiverem alguma dificuldade, faz favor, utilize o nosso e-mail e estamos cá para ajudar, com certeza. Sem problema, não é? Muito obrigado. Senhor Paulo Pardal. Tem que ligar o seu microfone. Ok, já devíamos estar a ouvir. Olá, boa tarde. Boa tarde. Da Câmara de Cascais. Só aqui uma dúvida. Relativamente à taxa de deslocação, qual é que será o método a utilizar? Será a própria tabela de taxas ou aquele ficheiro que enviaram agora mais recentemente, que entretanto aquilo apresentava erros e depois ficou... Eu digo isto porque por exemplo, fazendo duas balanças eletrónicas, por exemplo, se fizer pela tabela de taxas, isto vai dar um valor de 53,64 €. Se fizer por aquela tabela do Excel, dá 58,79 €. Portanto, há aqui diferenças a nível de valores. Ou seja, porque naquela tabela colocava o segundo instrumento e depois aquilo acrescentava, ou acrescia, digamos, o valor da taxa de deslocação. Assim? Sim, sim. Relativamente àquele fecheiro, não vai reportar por aquele fecheiro. O que vai inserir nesse fecheiro Excel, portanto, a taxa que cobrou de acordo com aquilo que está previsto na legislação. E depois o nosso sistema vai calcular o valor correto da taxa. Ok? Ok. Mas ou seja, aquele fecheiro que enviaram não calculou o valor, ou calcula? Este último que enviaram? Não calculou. Não, esse não é? Não. Pronto, ou seja, vai-se basear então na tabela de taxas, normal. Exato. Ok, tá bom. Muito obrigado. Nada, parece. Ao senhor António Alexandre. Faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu peço desculpa, estou aqui sem imagem, mas a câmera do computador não está a funcionar. Ora bem, era para perguntar como é que se poderia, portanto, como é que se faz o registro na plataforma, o registro inicial? Ora bem, Carlos Alexandre, alguém, eu peço desculpa, já o consegui identificar, não tinha identificado o nome, boa tarde. Portanto, alguém da LabLec terá, através do seu cartão de cidadão, vai ter que associar os atributos profissionais e registrar a primeira vez dentro do site. Não sei se viu os primeiros slides, chegou a tempo. Vivi. Pronto, portanto, a primeira... Portanto, alguém da LabLec vai entrar dentro do site e registar-se e reclamar, entre aspas, como seu... A entidade, sim. A entidade. Mas para fazer isso, o cartão cidadão tem que ter os atributos profissionais já especificados pela autoridade tributária, não é? Pela AMA, não é? Portanto, primeiro passo, no site autenticação.gov, solicitar a atribuição dos atributos profissionais. Uhum. A AMA tem lá vídeos explicativos, tem muita informação de como é que isso faz, eu penso que isso até é um processo simples.
O processo mais complicado até se eu quiser identificar um procurador, também tenho que depositar a procuração, portanto, mas os outros atributos são fáceis de identificar, até porque pertencem ao registro comercial da entidade, não é? Portanto, há uma ligação, a autoridade tributária penso que tem essa ligação. Portanto, o primeiro passo será que o cartão de cidadão, um dos responsáveis, ir à AMA e certificar esses atributos no seu cartão de cidadão. A partir daí, quando entra no nosso portal, os sistemas já reconhecem a entidade e essa pessoa designa um gestor de entidades ou os utilizadores. Pronto, a partir daí qualquer um dos utilizadores vão entrar com chave móvel digital. Ok. Ok? Obrigado. Ora bem, tenho aqui uma outra pergunta, estou a ver aqui no chat se o primeiro reporte vai ser referente ao mês de abril. Não, o que eu diria é que devem aguardar por instruções especificamente para esse efeito. Portanto, vai ser distribuída uma circular em que se vai definir a metodologia, vai-se exemplificar a metodologia, especificar e definir a data de início do reporte. Tenho também aqui também tenho aqui uma outra questão. Tem a ver com reporte nos tacógrafos para a coluna do selo de caixa. Neste momento o sistema não prevê esta identificação. Não sei se respondi a quem colocou a questão, não sei, não consigo identificar quem é. Bem, temos ainda a sessão aberta, mais uns minutos. Se alguém tem aí alguma questão, tenho aqui mais uma. As faturas movidas dos municípios já contemplam destinação de municípios para o contributo. Não disse. Perdão? As faturas emitidas dos municípios já contemplam destinação de municípios para o contributo. Não deverá ser essa distância. Eu peço desculpa, não estou, alguém fez esta questão, não consigo. Sr. Paulo Santos, de Bragança. Eu não estou a conseguir perceber a questão. As faturas emitidas pelo município já contemplam a discriminação de 25%. Mas estas faturas que o Sr. Paulo Santos está a identificar são faturas que emitem para os operadores económicos, é isto? É calculado. Mas isso depois o nosso sistema calcula. Eu não percebo esta pergunta. Sr. Paulo Santos, não se importa depois de enviar por e-mail a sua questão, por favor, para nós podermos responder em conformidade? Está bem? Agradecia. Eu posso responder. O Sr. Alberto Pereira de Braga. Sendo apenas assistentes municipais, se necessário haver uma abertura de conta para um funcionário superior e não faz este pleno contato com todas as obrigações diretamente para os nossos superiores. O senhor Alberto Pereira, esse contacto já foi feito. Portanto, o IPQ já contactou todas as entidades qualificadas, portanto, através do e-mail institucional, neste caso deverá ter ido, de facto, ao e-mail institucional do Serviço Municipal de Braga, a solicitar a informação de quem é que é o responsável para nós abrirmos a área. Não sei se já respondi, não sei se há mais alguma questão. O que significa no fecheiro Excel a etiqueta da operação anterior. É justamente isso, ou seja, para nós garantirmos o histórico e garantirmos a verificação contínua e fazermos algum reporte, nomeadamente porque, por exemplo, um instrumento alterou o proprietário ou alterou a localização, nós, se quisermos fazer a avaliação e a validação do histórico desse instrumento e a existência de verificações anuais sobre o mesmo instrumento, a necessidade da etiqueta da operação anterior é essencial. E, portanto, pronto, é por isso que nós estamos a exigir, como diz mais uma vez, um dado estatístico. Não é? Eu tinha aqui o meu colega Maurício Carneiro com uma levantada, não sei se ele tem alguma coisa a referir, peço desculpa, Maurício, só agora que eu vi. Boa tarde a todos. Acabou de responder, faltava responder essa questão. Pronto, ok, obrigado. Obrigado.
Estou a ser controlado aqui por uma série de colegas, pá, ainda bem, pá. Pronto, estamos a terminar de facto esta sessão, já passámos 1 hora, enfim, agradeço toda a vossa paciência, não estou a ver mais ninguém que de facto tenha questões a colocar, agradeço a todos esta participação, só para informar e para relembrar que o facto no mail metrologia@ipqpt continua disponível e sempre disponível para qualquer questão que queira colocar, ainda tem aqui o senhor, vou dar a oportunidade ainda ao senhor José Marques, pode ser que seja uma questão interessante, que possa interessar a todos. Sr. José Marques, pode falar, se faz favor. Tem que ativar o seu microfone. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde ao Fórum, aos meus colegas. Eu gostaria só de acrescentar aqui umas perguntas. Por exemplo, vou a um cliente, portanto, um hipermercado onde tem 30 e tal equipamentos. Esses equipamentos vão ser todos lançados no mesmo portal 1 a 1? Ou posso fazer uma criação de base de dados para ser lançados? Eu não sei se assistiu de facto à minha apresentação desde o início. Portanto, foi distribuído um ficheiro Excel e esse reporte vai ser feito no ficheiro Excel. Portanto, um único ficheiro Excel com todos os reportes. Sim, mas tem que ser lançado um equipamento de cada vez. Uma linha, um equipamento. Se for 2 equipamentos, serão 2 linhas. Se for 3 equipamentos, são 3 linhas. Se for 35, são 35 linhas, não é? São 35 linhas, exatamente. Agora tem outra questão. Já agora, se for toda a mesma deslocação, se estiver todas incluídas numa mesma deslocação, em que vai dar uma única taxa de deslocação, é só pôr deslocação mesmo assim e darem um nome igual para todos e o sistema vai perceber e vai aplicar uma taxa de deslocação às 35 balanças. Então, nesta taxa de deslocação, imagina, estas são 35 equipamentos, 4 são primeiras verificações, uma e outra rejeitada. O sistema vai assumir isso ou... O sistema vai assumir, bem. Vai assumir as taxas de deslocação que são efetuadas. São diferenciadas, por exemplo, a taxa de verificação, o sistema consegue verificar isso. Enfim, os testes que foram feitos até agora permitem-nos concluir que o algoritmo é válido, dá-nos confiança, de facto, para pormos o sistema no ar. Outra questão só por último, nós costumamos aqui no serviço efetuarmos o mapa para o IPQ, depois reportávamos a contabilidade. Vamos ter que fazer igualmente para reportar 25% ao IPQ ou automaticamente quando tem no sistema o município tem acesso? Ora bem, como eu disse há pouco, vai ser elaborado um ofício com todas as informações, essa informação também vai ser emitida, se calhar numa primeira fase, isto agora é uma opinião pessoal, enfim, essa definição está a ser estudada neste momento. Numa primeira fase, se calhar num 1 ou 2 meses, se calhar vamos solicitar o reporte de ambas para confronto, a ver se de facto nós próprios e vocês próprios estamos todos em sintonia, claro. Mas depois a segunda, a velhinha, o velho reporte será eliminado, não é? Será eliminado. Mas se calhar numa primeira fase, íamos solicitar a todos uma fase de teste, uma fase de confirmação, de validação, para todos nós estarmos perfeitamente cientes e confortáveis que o sistema está a calcular as coisas como deve ser, mas de facto essa informação vai ser emitida, vão circular para todos os colegas. Pronto, então, dá licença, doutora, eu dava por terminada esta sessão. Agradecendo a todos, mais uma vez, muito obrigado. Tenho à disposição o e-mail para qualquer contacto que necessitem, qualquer esclarecimento que necessitem. Muito obrigado. Muito obrigada a todos também. Obviamente estamos disponíveis para qualquer questão que nos queiram colocar, por e-mail ou através dos contactos e dos mecanismos mais ou menos habituais. Obviamente que estamos disponíveis para vos esclarecer todas as questões que possam ter. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Obrigado. Boa tarde.